Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson de novo, e agora nós vamos para mais uma aula do nosso módulo de tórax, dessa vez conversando sobre a anatomia tomográfica do tórax. A gente começar a entender como se situar nesse, que é o principal exame hoje para as avaliações das patologias intratorácicas. Bem, em termos didáticos, a gente pode dividir a anatomia do tórax em vias aéreas, pulmões e mediastino. Isso tem inclusive uma implicação no dia a dia do radiologista. Sempre que a gente está de frente a um exame de tórax, o exame tem pelo menos dois filtros. Um filtro dedicado à avaliação de partes moles, ou seja, que a gente vai prestar mais atenção no mediastino, nos vasos, na parede torácica, no subcutâneo, e um outro filtro dedicado à avaliação do parênquima pulmonar, que a gente tem maior contraste entre os alvéolos, o parênquima pulmonar e o restante das estruturas intratorácicas. Então isso ajuda a gente a lembrar e analisar tudo que está dentro do nosso campo de visão e não deixar passar nenhuma lesão. Começando a falar das vias aéreas, então. Vou começar diretamente da traqueia, não vou falar da laringe, das estruturas mais craniais, porque o nosso foco aqui é o tórax. A traqueia se bifurca em dois brônquios fontes, o direito e o esquerdo, sendo o direito mais comentado, a gente já vai ver o porquê. Ao nível de T4, geralmente se situa a carina. Essa região também é conhecida como ângulo de Louis, ou Louis, chame como vocês quiserem, ou o plano transtorácico de Ludwig, que é o marco anatômico para diversas alterações que a gente vai ver ao longo da aula. Então, nós temos a traqueia, uma grande estrutura cilíndrica que vai se ramificar em dois pontos. E aqui o correspondente na imagem, numa tomografia em corte coronal. Então, a principal ramificação da traqueia, que são os dois brônquios principais, o brônquio principal direito, ou brônquio-fonte direito, e o brônquio principal esquerdo, ou brônquio-fonte esquerdo. Aqui a gente vê os dois num corte coronal, lembrando das aulas de anatomia básica que o brônquio-fonte direito, em geral, é mais calibroso e tem um trajeto mais verticalizado. Por isso, sempre que há um corpo estranho aspirado, a maior tendência é que ele se direcione para o interior desse brônquio, porque é o trajeto mais próximo, mais harmônico com o da traqueia. O brônquio principal direito se divide, então, em brônquio do lobo superior direito e brônquio intermédio, ao passo que o brônquio principal esquerdo se divide em brônquio do lobo superior esquerdo e brônquio do lobo inferior esquerdo. Aqui na tomografia em corte coronal, a gente vê esse primeiro ramo, então, que vai para o lobo superior direito, esse outro ramo que é o brônquio intermédio, e do lado esquerdo, o brônquio para o lobo superior esquerdo, e aqui o brônquio para o lobo inferior esquerdo. E o brônquio intermédio, por sua vez, se ramifica em brônquio do lobo médio e brônquio do lobo inferior direito. Continuando aqui, então, ali mais em cima é o ramo para o lobo médio, e mais embaixo, a continuação, que seria o brônquio do lobo inferior direito. Os pulmões têm como função básica a troca gasosa, ou seja, permitir a entrada de oxigênio a partir dos alvéolos e a saída de CO2 a partir dos capilares. Para isso, ele usa a circulação cardiopulmonar, que tem características fisiológicas distintas da circulação sistêmica, principalmente em níveis pressóricos caracteristicamente mais baixos, e justamente por ter tantas estruturas, os pulmões podem ser sedes de múltiplas doenças que podem ser estudadas por diferentes grupos, doenças da via aérea, da circulação pulmonar e do próprio parênquima pulmonar, e ao longo das nossas aulas a gente vai delineando melhor esses assuntos. O que a gente tem que entender por agora é lembrar que o pulmão é também subdividido em segmentos broncopulmonares, ou seja, ramificações da árvore traqueobrônquica vão gerando segmentos homônimos, que têm o mesmo nome da ramificação do brônquio que nutre aquela porção do parênquima pulmonar. Qual é a importância disso? Basicamente, quando você tem uma doença, um nódulo, uma malignidade que está cometendo e se delimitando determinado segmento broncopulmonar, o cirurgião pode fazer uma ressecção relativamente poupadora do parênquima e praticamente isolar essa, que é uma unidade relativamente independente do parênquima pulmonar. Existem algumas outras diferenças do pulmão direito ao pulmão esquerdo que algumas pessoas às vezes esquecem. Por exemplo, além do clássico número de lobos, sendo 3 à direita e 2 à esquerda, e do número de fissuras, tendo uma fissura longitudinal e uma fissura horizontal no pulmão direito e sem fissura horizontal no pulmão esquerdo, uma outra característica a respeito dos brônquios seria a relação entre eles e as artérias pulmonares. Vejamos aqui na imagem para ficar mais fácil de entender. Foquem aqui no nosso brônquio-fonte direito. Se vocês perceberem o trajeto do brônquio-fonte direito, ele se dá acima do vaso. O vaso ali embaixo, aquela estrutura com contraste, é a artéria pulmonar direita. Então, a gente diz que o brônquio-fonte direito é um brônquio epiarterial, ou seja, que se situa acima da artéria pulmonar. Quando a gente vai para o outro lado, a gente percebe que aqui é diferente. O brônquio-fonte esquerdo, ele se dirige num trajeto inferior à artéria pulmonar esquerda. Por isso é conhecido como um brônquio hipoarterial. Essa característica
para pacientes que possuem isomerismo, ou seja, uma anatomia trocada, como citos inversos totalis, até mesmo essa característica se altera. Você pode ter um pulmão à direita com brônquio hipoarterial e um pulmão à esquerda com brônquio epiarterial. Então, tão importante quanto os lobos e as fissuras é lembrar de girar os brônquios, porque isso também tem que estar de acordo com a morfologia de cada pulmão quando nós temos uma anatomia normal. Passando agora então para o estudo do mediastino. O mediastino compreende uma série de estruturas entre os hilos pulmonares. Pelo plano transtorácico de Ludwig, ou seja, o nível de T4, ele pode ser dividido em mediastino superior e mediastino inferior, sendo que esse último ainda pode ser subdividido em anterior, médio e posterior. Vamos estudar então os órgãos mais importantes, começando pelo mediastino médio, falando do coração. Embora não seja o melhor exame para isso, a gente permite ter uma avaliação pelo menos grosseira das malformações cardíacas e dizer se há sinais de acometimento secundário do coração, por exemplo, sobre doenças sistêmicas ou doenças pulmonares, como um cor pulmonale. Vendo de anterior para posterior, a câmara mais anterior, mais perto da parede torácica, é o ventrículo direito, e posteriormente a ela nós temos o ventrículo esquerdo, sempre mantendo essa relação e que o ventrículo esquerdo tem dimensões maiores. Temos que ver também o septo interventricular, geralmente ele vai ser abaulado em direção ao interior do ventrículo direito, justamente porque o ventrículo direito trabalha com uma pressão maior, então a sua musculatura é mais forte. E anteriormente nós temos essa interface entre o ventrículo direito e a parede torácica, que costuma ter sinal de gordura por causa da gordura pericárdica. Aqui no corte coronal, nós temos novamente o ventrículo direito mais anterior e posteriormente o ventrículo esquerdo. Num corte mais superior, nós vemos os átrios, mais anteriormente o átrio direito e posteriormente o átrio esquerdo. Falando em relação aos vasos da base, para a gente compreender melhor, vamos imaginar o trajeto que uma hemácia faz quando está circulando pelo tórax. Então, as hemácias vêm superiormente pela veia cava superior e inferiormente pela veia cava inferior, que vão se encontrar no interior do átrio direito. Do átrio direito, eles progridem pelo ventrículo direito e do ventrículo direito são ejetadas através da artéria pulmonar. A artéria pulmonar sendo vista aqui nos três planos, no corte coronal e aqui no corte axial. Vocês vão ver ao decorrer das nossas aulas que o diâmetro da artéria pulmonar e, mais importante que um valor numérico, a sua relação em relação à aorta, é um critério muito importante quando a gente está desconfiando de hipertensão pulmonar. Depois que a hemácia passou pelo pulmão, sofreu a devida oxigenação, ela retorna ao coração através das veias pulmonares, que são essas estruturas aqui. Elas se encontram, formando então o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue é bombeado até o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele vai circular pela aorta. A aorta ascendente, que emite os seus ramos. Os primeiros ramos são as artérias coronárias, nunca esquecer de vê-las. E depois nós temos os ramos do arco aórtico. Primeiro o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclava esquerda. Essa paciente tinha uma variação anatômica interessante, que esses dois vasos estavam saindo de uma estrutura única, de um tronco comum. Então eu trouxe uma imagem de outro paciente também, que a gente vê uma estrutura mais normal. Primeiro o tronco da carótida comum esquerda e depois vem a subclava esquerda. E por fim, aqui no corte sagital, que nós vamos a crosta da aorta, e por fim a aorta descendente, que vai cursando ao longo do mediastino. Além da aorta descendente, o mediastino posterior contém também o esôfago, as veias ázego e hemiázego e o ducto torácico. Falando rapidamente sobre o esôfago, a tomografia não é o melhor exame para identificá-lo, mas permite pelo menos a gente inferir alguma coisa a respeito do seu diâmetro luminal. O esôfago tem que ter uma distensão muito pequena, então a gente pode ver essa quantidade de gás pequenininha no interior dele. Quando ele estiver muito distendido, nós temos que procurar uma causa de desmotilidade esofagiana, por exemplo, uma esclerodermia, uma doença de Chagas. O normal seria uma imagem parecida com essa, então. Falamos bastante da circulação arterial no mediastino médio, então agora vamos falar sobre a circulação venosa, que se concentra principalmente no mediastino posterior. O primeiro sistema seria formado pela veia hemiázego, que é formada pela junção das veias intercostais inferiores, mais ou menos ao nível de T8 a T11. Essas veias adentram o mediastino posterior junto com o esôfago, através do ato esofágico, e eles cruzam a linha média da esquerda para a direita ao nível de T8 ou de T9.
No corte axial e no corte coronal, eles seguem um trajeto ascendente, essa estrutura aqui perto da aorta descendente, essa grande estrutura contrastada. Então, sempre à esquerda da linha média, um vaso pequeno que acompanha a aorta e que cruza a linha média. Num corte um pouquinho mais alto, a gente consegue identificar, então, esse trajeto ascendente, sendo que ela cruza a linha média para poder desaguar no sistema maior, que é o sistema formado da veia ásico. A veia ásico tem sua origem na conjunção da veia lombar ascendente com a veia subcostal direita, mais ou menos ao nível de T12 e L2. Ela é responsável pela drenagem de um grande número de estruturas torácicas, as veias traqueais, brônquicas, esofágicas e intercostais superiores. Então, basicamente, toda a parede torácica e aquilo que está no interior do tórax que não drena para a circulação pulmonar. E, no fim, a veia ásico deságua na veia cava superior. Nós vemos aqui, então, no corte axial e no corte coronal, a veia hemiásica está ali junto com a aorta à esquerda, e à direita a gente vê um outro vaso, que também tem um trajeto ascendente, que é a própria veia ásico. E, por fim, os linfonodos. Existe uma classificação específica que é feita pela Organização Internacional de Estudo do Câncer de Pulmão, que divide ele em 7 zonas, que eu não vou entrar no mérito agora, porque isso rende uma aula específica para isso. Hoje a gente só tem que lembrar então das características de um linfonodo normal. São estruturas ovaladas ou reniformes, hipodensas, geralmente com um hilozinho gorduroso, um centro ainda mais escuro, com a densidade similar à da gordura. Tudo isso fala a favor de um linfonodo benigno. O que faz a gente começar a ficar preocupado é quando a gente tem linfonodomegalia. Então, um linfonodo menor tem que ter um eixo menor ou igual a 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, no seu menor eixo. Se você tiver um linfonodo grande proeminente, cuja menor medida dá mais do que 1 centímetro, você já pode chamar de linfonodomegalia e tem que excluir as causas responsáveis por esse achado. E por isso, por hoje é só, pessoal. Vamos ficar por aqui, vamos acompanhando as outras aulas, para gradualmente a gente conhecendo novas doenças. Muito obrigado.